E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Photoshop. Se você ainda não assistiu a aula anterior ou se você ainda não assistiu nenhuma aula, dá uma olhada aqui na descrição porque vai ter a playlist e também vai estar sendo sugerida aí no card, beleza? Hoje nós já vamos produzir uma arte que vai ser a arte meio que oficial do nosso curso aqui, que a gente vai utilizar ela para finalizar todos os materiais, beleza? Então vem comigo. Quer elevar a mídia da sua igreja com excelência? O PEC 1.0, o Motion Cristão, traz uma abertura de culto, 2 cronômetros e 5 cards animados com tutorial completo para usar os templates do After Effects, mesmo que você seja iniciante. Acesse o primeiro link na descrição e garanta o seu agora. Todas as coisas que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, agora já dá pra gente ter uma ideia de como é que a gente já pode aplicar tudo isso, beleza? Então a gente vai começar aqui um novo projeto, beleza? A gente ainda vai utilizar aquela foto lá do Fernandinho, porque eu quero trabalhar com ela, beleza? Mas enfim, vamos criar aqui nossa arte para feed, 1080 por 1350. Vou chamar aqui de PSD aula, né? Só pra gente trabalhar. O resto, galera, como eu já mostrei para vocês, deixa RGB 72, porque nós vamos trabalhar com telas para web, fechou? Eu tava fazendo uns outros trabalhos aqui e ficou salvo esse azul aqui, mas eu já vou deixar aqui no padrão. Beleza, deixa eu já salvar a espécie que eu vou salvar na área de trabalho mesmo. E vamos lá, galera, deixa eu já pegar aqui a foto do Fernandinho. Essa aqui é a arte que a gente tinha produzido, né, na última aula aí, né, que foi meio que uma arte só para mostrar algumas coisas, algumas aplicações para vocês. Então, eu já tenho a foto recortada, então eu vou só reutilizar ela aqui, né? Não vou precisar recortar ela, né? Porque na aula anterior eu já recortei, então, enfim, não precisa, né? É até uma coisa legal, galera. Se vocês tiverem um PSD já pronto, vocês podem utilizar as fotos ou, enfim, elementos que vocês já utilizaram no PSD anterior. Fechou? É até assim a forma como a gente trabalha com a criação de vários materiais, né? Você não precisa ficar refazendo as coisas, né? Então, beleza. Vamos lá, eu tinha salvado, galera, 2 referências aqui que eu achei bem legal e a gente pode extrair algumas coisas dessas artes aqui, né? Ela é uma arte um pouco mais escura, que é essa do Theo Hayashi, e essa aqui do Marcelo Marques, com este pastor que eu não sei quem lá da Lagoinha, né? Então a gente tem algumas aplicações bem interessantes aqui, né? De tanto tipografia, cor, diagramação. Aqui no Theo Hayashi, principalmente que a forma como eles trabalharam a questão do texto, a diagramação e tal, eu acho que a gente consegue extrair as ideias disso, né? E também aqui tem várias outras referências, né? E como é que você pesquisa as referências, galera? Pinterest, Behance também dá para pegar algumas coisas, mas o Pinterest, se você escrever aqui, vamos aqui até abrir uma nova aba aqui, vou escrever Church Social Media, ó. Você já consegue extrair várias ideias, ó, muita coisa legal, inclusive eu acho que essa daqui é do Filipão, Felipe, brother nosso aí do Quadrangular Creative, manda muito bem nas artes, inclusive um abração pro Felipe, não sei se ele vai estar assistindo essa aula ou se ele em algum momento vai ver, mas tamo junto. Quem chegou até aqui, inclusive, e conhece o Felipe, já comenta aí já, fechou? Enfim, voltando aqui, enfim, o Pinterest a gente consegue ter várias ideias, várias referências legais, tanto tipografia, diagramação e etc, né? Inclusive é uma dica bônus, né, galera, pra vocês aí, porque muitas pessoas às vezes estão começando e não sabem onde pesquisar, onde achar referências. Pinterest. Fechou? Então vamos lá. Então a gente já tem essa aba aqui com muita referência, mas a princípio eu vou seguir essas duas. Então a gente já tem a foto recortada. Eu quero trabalhar, eu vou inventar aqui um nome, né? Eu vou botar Next Generation ou Next Gen. Acho que eu vou fazer algo assim. Aí a gente consegue trabalhar. Vamos primeiro escolher que é a questão da tipografia. Não tem uma ordem específica, mas é bom você já meio que definir um pouco da questão da tipografia ou as cores, né? Nesse caso aqui, vamos até pintar logo aqui de preto. A gente pode pegar essa cor aqui do fundo e depois a gente pode trabalhar melhor ela, né? Esse aqui vai ser o nosso fill. Pode deletar esse background. Beleza? Então é isso. Vamos aqui definir a questão da tipografia, cara. Vamos escrever next. A gente vai para uma pegada um pouco mais jovem e tal, né? Então,
com o Next aqui já selecionado, vamos dar uma procurada aqui. Eu vou ver aqui nas fontes que eu já tenho, porque eu já tenho algumas fontes aqui interessantes. Aí vocês podem dar uma pesquisada. Se vocês não souberem como adiciona fonte, depois eu posso até fazer uma aula um pouco específica, né, sobre fontes e ensinar vocês a adicionar fonte. Não é nada difícil. Mas enfim, vamos ver aqui alguma tipografia, se eu acho alguma tipografia legal. Ó, essa tipografia aqui tá até interessante. Vamos ver se eu consigo jogar ela pro lado. Ó, legal, ó. Next, vamos fazer assim. NextGen. Legal, ó, já tem alguma coisa funcionando. Isso daqui já poderia até ser considerado uma espécie de identidade, né? Vamos abrir aqui esse último... Cadê esse último? Isso aqui, vamos pegar esses elementos que a gente já tinha feito, né? Vamos ver se a gente consegue utilizar eles de alguma forma aqui. Não sei, né? A gente pode tentar aplicar. Vamos dar uma olhada aqui na referência. O legal é que ele tem uns efeitos bem legais na fonte, né? Vamos pegar já essa questão da cor. Ó, a cor a gente pode pegar essa cor aqui. E essa aqui, ó, mais escura. Então a gente tem mais ou menos isso, como se fosse um degradê. Inclusive, uma coisa legal aqui que a gente pode fazer, vou voltar aqui, ó, Ctrl Z em tudo. Vou selecionar os dois, como eu ensinei vocês da última vez a criar uma pasta. Cria uma pasta aqui, ó. E já escreve aqui, ó, NextGen. Beleza. O que a gente pode fazer aqui que pode ficar bem interessante? A gente clica 2 vezes aqui. E a gente aplica aqui um Gradient Overlay. Com isso, eu estou aplicando o gradiente em cima da pasta, que está o meu texto. Se eu colocar esse elemento dentro da pasta, ele também fica na mesma cor, tá bom? Então isso é bem interessante. 2 cliques aqui no gradiente e vamos... Peraí, deixa eu só colocar aqui. Vamos pegar essas cores aqui, que eu estou achando essas cores legais. Vou pegar aqui. Opa. Clica aqui. Seleciona aqui. Vamos ver se tá legal. Ó, já tá da hora. A gente pode direcionar aqui a... Aí a gente pode aumentar ou diminuir a escala. Eu acho que assim tá legal, ó. Assim tá da hora. Fechou. Isso aqui por enquanto a gente vai deixar assim, né? Desmarcar o olho ali, a visualização dele. Legal. O que a gente pode fazer aqui mais? Eu gosto de aumentar aqui. Aumentar ele bastante aqui, porque eu vou transformar em objeto inteligente. Então, lembra do objeto inteligente da última aula. O objeto inteligente, ele vai... É como se ele pegasse tudo isso aqui que eu fiz, né? E ele meio que transformasse em uma imagem, só que é com a imagem com a propriedade anterior, né? Ele meio que cropa todas aquelas propriedades em uma coisa só, como se fosse um PNG ou uma imagem, ou seja o que for. Né? E aí, por que eu aumentei? Para mim, ganhar qualidade, entendeu? Eu estou salvando ele numa imagem maior para quando eu diminuir, eu aumentar até esse tamanho aqui, eu não perder qualidade, né? Então, se eu diminuir ele, ó, vou transformar em objeto inteligente. Se eu diminuir ele agora, ele não estoura, né? Eu não tenho perca de qualidade. Se eu aumentar mais do que aquilo, aí eu vou começar a ter uma perca de qualidade, entendeu? Mas no caso aqui eu vou trabalhar algo assim. Então já transformei em objeto inteligente. Se a gente clicar aqui dentro, a gente vai ter o texto editável e tal. Então essa é a vantagem de você trabalhar sempre com objeto inteligente. Essas são sacadas incríveis. E inclusive deixa o seu projeto mais leve, porque você diminui as camadas. A gente está saindo de 3 camadas praticamente, porque a gente tem os textos e a nossa pasta, né? Então aqui a gente está indo para uma camada só, né? Então é interessante pensar em tudo isso, beleza? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vamos jogar esse texto mais ou menos aqui. E lá na referência eu tenho como se fossem umas outlines aqui, né? Umas linhas. E o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse texto, dar um Ctrl J nele e vou chamar isso daqui de stroke. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes nele. Eu vou criar de fato um stroke. E eu vou ver se eu crio essa stroke numa cor mais clara aqui, ó, algo assim. Eu vou colocar 2, acho que 2, deixa eu ver, 2 ou 1.
Acho que 1. Aí a gente testa. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar pro lado. Vai ficar, ainda não vai ficar vazado. O que que eu faço para vazar isso aqui? Venho no fill. O que que é o fill? Fill é o preenchimento. Então eu vou tirar o fill. E aí eu perco aquele preenchimento do meio. E ganho o stroke apenas, né? Galera, muita dica legal aí pra vocês. Dá o like, não se esquece de dar o like. Eu esqueci de falar isso no início. Dá o seu like e já se inscreve se você tá acompanhando aqui as aulas. Tamo junto. Beleza, ó, já deu uma outra pegada pro negócio, ó, já ficou legal, né? Já ficou interessante já. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou juntar novamente numa camada, numa pasta, e vou chamar isso daqui de title. Né? Então beleza, já está interessante, ó. Nós poderíamos fazer uns outros detalhes aqui, mas eu vou me reter a isso daqui para não complicar tanto para vocês. Então isso daqui já está bem legal, vocês já conseguem criar aí alguma identidade, algum mote, alguma coisa. A gente chama de mote, né? Isso é em publicidade, que é a assinatura da campanha, né? Nesse caso aqui, no caso é a assinatura do evento, do projeto, etc, né? Então beleza, vamos ver aqui se a gente consegue aplicar essa brincadeira aqui. Ó, fica legal, ó, pode colocar isso daqui e tal. É um detalhe só, na verdade, isso daqui não tem muito porquê, tipo, porquê e tal. Coloquei aqui só de detalhe. A gente pode colocar isso daqui e adicionar talvez a data, por exemplo. Coisa que a gente pode fazer aqui. Clica 2 vezes e dá um drop shadow. Vamos pintar de preto esse drop shadow. Ó, a gente já tem já uma sombrinha ali, ó, tá vendo? A gente meio que diferencia, né, as imagens, né, as linhas, os traçados aqui com a drop shadow e não fica parecendo tudo a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Olha só que interessante. Então é bem legal pensar sempre em tudo isso. Vamos voltar aqui para tipografia. Vamos escrever aqui uma data, que tá 9 de março, 19 horas. Vamos colocar, pode ser a mesma data. Deixa eu ver, 9, mas eu vou colocar assim, mar 19H. Diminuir isso aqui. Vou colocar assim, ó, horas. Tem gente que não gosta, mas eu vou colocar aí. Porque só pra a nível de peso, né? Porque se ficar só H ia ficar tipo muito peso em cima e pouco peso embaixo, né? Então eu não acho interessante. Vamos aplicar essa fonte, eu acho que essa fonte tá até legal. O nome dela é Boruino. Não sei se é uma fonte paga, mas depois eu posso até dar uma olhada aí. E talvez até disponibilizar para vocês. Ó, a gente pode adicionar aqui. Ó, ficou já bem interessante, ó, tá bem legal. A gente pode dar um detalhe também para isso aqui. Clica 2 vezes aqui no nosso horário. E a gente pode vir em Bevel and Boss. Esse Bevel and Boss ele é muito interessante, que a gente consegue aplicar algumas sombras nos nossos objetos, não precisa necessariamente ser imagem. A gente faz esse Outer Bevel aqui, é interessante que a gente consegue dar um efeito de como se ele tivesse saltado aqui por cima, ó. Tá vendo? Tem outros aqui, tem um bem legal que é o que parece que ele tá... Deixa eu ver se é esse Inter, acho que é esse Inter aqui, ó. Deixa eu ver... Tem um que dá a impressão... Deixa eu ver se é o Pillow... Se é esse aqui. Acho que é o Alter mesmo. Down. Deixa eu ver aqui. Dá a impressão que ele tipo é um bagulho meio 3D, né? Dá uma ideia assim. Que ele pinta. Ó, legal, ó. Parece que ele tá meio que construído dentro, ó. Tipo, parece que tipo meio que cavaram a tipografia aqui nesse shape. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode escolher a cor, né? A gente vem aqui no Shadow, escolhe a cor e escurece um pouco mais para ficar no tom desse laranja, sabe? O claro aqui a gente pode abaixar, não precisa. A gente pode aumentar o softness aqui ou diminuir. O deep. Deixa eu ver. Cadê? Eu acho que assim tá até legal, cara. Deixa eu... Aí a gente abaixa a opacidade dela aqui, ó. Controla essa opacidade aqui. Ó, já ficou bem interessante. Dá uma diferença. É um detalhe, né? É um detalhezinho. Poderia até escurecer mais, mas eu acho que tá legal.
Ó, legal, então a gente já tem alguma coisa funcionando aqui, ó. Vamos pegar tudo isso daqui. Deixa eu ver aqui como é que tá esse title. Beleza, pode deixar assim, assim. Vamos pegar tudo isso daqui, vamos juntar isso aqui e transformar também em uma pasta e vamos chamar isso aqui de data, né? Legal, ó. A gente pode aumentar um pouco mais aqui e tal. Fechou, vamos agora, vamos aplicar aqui a foto do Fernandinho, na verdade, pra gente entender como é que vai ficar tudo isso daqui. Né? Pra gente ver o que a gente pode fazer e tudo mais aqui. Vamos aplicar a foto dele aqui atrás. Vamos ver como a gente vai adicionar. Beleza, vamos dar uma olhada aqui na referência. Essa referência é bem interessante, que ela tem essa ideia aqui, ó, é como se fosse um quadrado meio, sei lá, losango, né? Não sei se é assim que fala. É tipo um polígono, né? Tipo um triângulo, não é losango, né? Losango é outra coisa. É tipo um quadrado meio virado, né? Que eles fizeram isso. A gente tem esse elemento aqui, que inclusive ele tá ainda em shape. A gente pode duplicar ele, dar um Ctrl C aqui nele. Vamos jogar aqui atrás, no caso atrás da imagem, em cima do fio, né? E vamos aumentar ele aqui, ó. Aí o que a gente pode fazer com ele? Vamos aqui nas propriedades. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, clica nele aqui e a gente pode diminuir também para 5, por exemplo. Vai ficar uma estrela, né? Vamos deixar em uns 8 aqui. Acho que 8 tá legal. E aí a gente pode diminuir mais isso daqui, ó. Pode colocar aqui atrás. Vamos ver essa aplicação, que eu achei muito interessante essa aplicação aqui que ele fez. O que ele fez? Ele colocou... É como se ele tivesse pegado a imagem, colocado atrás e recortado o tel ali, né? Deixa eu fazer assim, que eu acho que assim vai ficar legal. Então a gente já vai fazer o seguinte aqui. Vamos duplicar isso aqui. Vamos pegar esse aqui e vamos jogar um pouco para baixo. Beleza. Então a gente já... Deixa eu só alinhar ali, ó. A gente já tem isso aqui funcionando. Vamos pegar agora esse de cima e vamos aqui na imagem do Fernandinho e vamos dar um Ctrl C aqui nessa imagem e a gente volta aqui e dá um Ctrl V. Aí aqui vamos só tentar ajustar a imagem aqui o máximo que a gente conseguir em cima da outra aqui, ó. Não precisa estar perfeito não, mas é só pra gente ter uma ideia. Beleza, agora vamos pegar e tirar aqui, ó. Vamos deletar a máscara. Show, já vai estar assim. Então a gente pega aqui, coloca ali embaixo, naquele polígono que a gente não tinha duplicado, tá? O anterior. E a gente vem aqui e a gente vai dar um clip mask aqui, ó. Ó, então ele já deu um tchan aqui. Aí o que a gente faz para dar uma ideia ainda mais da hora nisso aqui? Vamos pegar esse aqui de cima e vamos duplicar aqui para cima. Como a gente tem, vamos jogar ele aqui, ó, um pouco mais para cima, tipo assim. Como a gente tem um shape, né? Ele é um shape. A gente não precisa fazer aquela manha de vir aqui, adicionar um stroke e tirar o fio dele aqui, né? Não precisa fazer isso. A gente pode vir direto aqui, ó, nas propriedades, tirar o fio por aqui e adicionar o stroke. A gente adiciona na cor aqui. Deixa eu ver, na verdade eu vou ter que pegar a cor daqui assim, ó. Pode ser essa cor aqui, legal. E a gente diminui aqui, ó. Acho que tá um pouco... Tá meio escuro, né? Deixa eu deixar ele mais clarinho. Acho que aqui, ó, dessa cor. Beleza, aí a gente sobe mais, ó. Vamos subir mais aqui um pouco. Clica nele aqui, fora. E vamos subir aqui um pouquinho, jogar meio pra fora assim e tal. Vamos pegar esse de baixo aqui, jogar um pouco mais pra baixo assim, ó. Meio pro lado e tal. Ó, legal, já deu um tchanzinho aqui da hora. Deixa eu ver aqui nesse de cima. O que a gente pode fazer também, é do jeito que tá aqui a gente dá uma... Tipo, jogar um pouco pra trás assim, pra ele dar uma desalinhada, ó. Aí esse aqui também, ó, dá uma desalinhada aqui, ó. Deixa eu ver ele mais ou menos assim e tal. Legal, já deu um grau aqui, já ficou interessante. Talvez
transformar isso aqui em objeto inteligente pra gente não perder a qualidade. Talvez tentar transformar essa imagem aqui em preto e branco. Legal, ó. Que aí a gente já orna legal ali com fundo, ó. Vou tentar ajustar aqui pra ficar o mais parecido possível. Eu acho que mais ou menos isso, ó. Então a gente já tem uma coisinha funcionando. Então tudo isso daqui, ó, vai ser a imagem. A gente seleciona tudo. A imagem não, no caso a nossa foto central, né? Seleciona tudo, vamos criar aqui uma pasta, tá? Sempre organizando por pasta. Vou chamar isso daqui de foto. Pode ser foto. Aí aqui a gente consegue mexer aqui e tal. Vamos só vir aqui nesse Fernandinho, aplicar uma máscara nele e apagar. Vou apagar aqui esse... Cadê? Pretinho, né? Seleciona aqui o preto. Vou apagar isso daqui. Qualquer coisa, cara. Vamos ver aqui se faz sentido isso aqui, ó. Não, acho que dá pra deixar a mão dele pra fora. Dá pra deixar assim, desse jeito. Acho que tá legal. Só tirar esse detalhe aqui desse negócio aqui assim. Ou dar umas fumaçadas. Acho que assim tá legal, ó. Só um detalhezinho só pra não ficar tão na cara, né? Aí aqui embaixo a gente dá uma apagadinha também, ó. Dá uma apagadinha aqui e tal. Que aí parece que o Fernandinho tá saindo aqui de dentro, sabe? Fica bem da hora, ó. Tá vendo? Só uns detalhezinhos aí pra... Aí aqui a gente tem a imagem dele preto e branco, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui uma layer, né? Vamos clipar ela aqui também. Vamos selecionar aqui essa cor, pode ser essa cor aqui. E vamos pintar nessa layer aqui, ó. Esse aqui também e tal. Aí vamos ver aqui só como é que vai ficar. Olha, ó, legal, já ficou. Vamos apagar um pouquinho. Só pra dar um tchan mesmo, assim, nada tão... Também não ficar muito embaralhado ali. É só pra ter. Beleza, eu acho que tá legal. Vamos agora ver aqui a questão da posição. Acho que mais ou menos isso daqui tá legal. Coisa que a gente pode fazer também para melhorar ainda mais isso daqui. Criar outra layer aqui. Na verdade um sólido. Vamos criar um sólido. Vamos botar um sólido bem escuro aqui assim, ó. E a gente vem aqui na máscara. O legal do sólido é que ele já vem com a máscara. E a gente vem pintando aqui, ó, de preto. Suavizando aqui, ó. Que aí a gente consegue trabalhar ainda mais essa transição aqui, ó, para não ficar tão duro, tá vendo? Então já fica bem legal. Vamos colocar mais ou menos assim, ó. Esse preto aqui, eu acho que tá legal. Beleza, depois a gente pode mudar qualquer coisa se não tiver tão satisfatório. Vamos olhar aqui de novo na questão da referência. Legal que ele adiciona alguns elementos, né? Ele coloca uns elementos ali atrás. A gente pode brincar com esse elemento aqui mesmo, ó. Vamos pegar esse polígono aqui de novo. Como a gente já tinha feito ele, copia ele aí, tira ele da data, joga ele aqui atrás no fio, ó. Em cima do fio atrás da foto. Aí a gente pode brincar, ó, adicionar ele aqui. Duplica ele, dá um Ctrl J nele, adiciona ele aqui. Pra gente ornar, né, a gente dá uma preenchida legal. A gente pode pegar ele, duplicar ele aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, jogar ele lá na frente. Vim aqui no nosso propriedades, tirar o fio, adicionar o stroke, pode ser nessa cor aqui, e diminuir um pouco. Vamos diminuir aqui assim, diminuir também aqui, ó, para 6, por exemplo. 6 não, 8, como a gente tinha feito ali. E aí a gente diminui ele aqui assim, adiciona ele aqui, ó. Coloca ele aqui assim, vamos diminuir um pouco mais. Quando você diminui ele no caso em shape, né? Ele acaba diminuindo... ele diminui o shape, mas ele mantém a propriedade aqui do tamanho do stroke, né? Então ele tem que diminuir tudo depois. Aí duplica aqui, joga esse outro aqui também, não sei. A gente pode colocar ele menorzinho assim, ó. Aí vai ter que dar uma diminuída no stroke também. Vou colocar aqui uns 6. São detalhes, né? Isso daqui é mais questão de direção de arte, né? Detalhezinhos aqui. Então,
algumas coisas que eu estou fazendo aqui, que eu nem passei para vocês, são questões de princípio de design, né? Nós temos os princípios de design que norteiam a questão da diagramação, né? Do alinhamento. Então, nós temos aqui, por exemplo, o nosso texto, né? Até deveria estar mais alinhado aqui, né? Por exemplo, né? Mas teria que diminuir ele no caso. Mas nós temos a questão do alinhamento ao centro, né? Do próprio texto, né? Se a gente abrir aqui essa nossa... essas propriedades dessas linhas, a gente vai ter o nosso terço, né? Seria a regra dos terços aqui. E aqui a gente consegue perceber que a composição em si, né? Nosso título ele está alinhado ao centro, né? Junto com a data e tal. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui interessante aqui. Questão de cores, galera. Né? A gente tem bastante contraste das cores, tá vendo? A gente tem o fundo escuro e a gente tem as informações, né, que a gente quer ler e tudo mais claras, né? Então tudo isso aí é importante a gente notar. Beleza? São propriedades de design e são propriedades básicas, né? Que quem estuda design precisa aplicar e precisa saber muito bem como aplicar, né? Tudo isso. Então, vai alguma observação para vocês. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Aqui coloque aqui o endereço da sua igreja. Isso daqui no caso é um template, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer também a mesma pegada que a gente pode fazer aqui. Eu vou adicionar, como eu sou da Quadrangular, eu vou adicionar aqui a logo da Quadrangular aqui só pra gente ter aqui nacional, logo. Vamos adicionar aqui a logo da Quadrangular, não vou nem colocar texto, vou deixar ela assim, ó. A gente poderia colocar ela aqui, mas acho que vai ficar muito pequenininha, então a gente faz o quê? Como a gente já tem um peso desse lado, a gente adiciona outro peso aqui, ó. Então você pode, dependendo de como é que for a logo da igreja de vocês, podem fazer isso. Como ela tá colorida, clicar 2 vezes nela aqui, vou dar um color relay, já tá branco aí, já deixa ela no branco. Fechou? Então a gente consegue trabalhar muito bem isso daqui. A gente pode fazer algumas outras coisas interessantes para a gente aplicar mais peso aqui nesse lado. Vamos ver se dá pra gente fazer uma coisa aqui, ó. Vamos escrever um texto aqui e vamos escrever, sei lá, não perca. Vamos selecionar aqui o texto e vamos mudar aqui, vou usar o Helvética. Vamos vir aqui na Helvética. Pode ser, cara, pode ser essa light. Tira esse italic. Aí o que eu vou fazer? Eu ensinei vocês nas aulas anteriores aí a trabalhar com a questão do espaçamento aqui, ó. Né? Mostrei para vocês como é que vocês podem utilizar isso daqui. Em resumo, eu tô vindo aqui, apertando no Ctrl, segurando o Ctrl, clicando, arrastando para a direita para aumentar o espaçamento, jogando para a esquerda para diminuir o espaçamento. Então a gente vai fazer isso daqui. Vamos diminuir ela, virar aqui, ó. Jogar aqui assim. Sei lá, vamos aplicar aqui para ver se fica interessante. Não, aqui não ficou tão legal. Então a gente pode... Vamos ver se eu jogo aqui em cima. Acho que na verdade, em vez de ser não perca, pode ser... Deixa eu ver. Vamos trabalhar com a questão do alinhamento. Vamos puxar uma régua aqui para mim alinhar aqui. Tentar alinhar mais ou menos aqui, ó. Beleza. Não ficou interessante colocar ali. Então o que eu vou fazer desse lado aqui para ver se a gente consegue preencher, né, esse espaço aqui que não tem peso, né? Parece que tá faltando alguma coisa ali. A gente pode fazer o seguinte. Pode adicionar um texto na horizontal mesmo. Vamos ver um texto aqui. Um momento de louvor. Colocar o E assim e unção na presença de Deus. Beleza? Agora vamos pegar isso daqui tudo, seleciona e a gente faz o mesmo processo de espaçamento, só que agora na vertical. Ó, legal. Acho que já deu um chunk da hora, ó. Aí o que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu ver se eu diminuo mais, porque eu acho que não tá tão fácil de ler.
Vamos ver se fica legal assim. Acho que pode deixar do jeito que tava, só que o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ênfase aqui, vou dar uma engrossada nessas fontes aqui. É o momento, louvor, como se fosse um caça-palavras mesmo, né? Deixar no bold, unção também. Bold, presença, bold. E Deus aqui também, a palavra Deus. Aí um momento de louvor e unção na presença de Deus. Deixa eu ver. Ainda não tá tão legal, não tô gostando. Vamos diminuir então, vamos ver como é que a gente tem essa aplicação. Assim, ó, mais juntinho também. Eu acho que já ficou até mais interessante, né, cara? Tava esquisito. O que eu vou fazer aqui? Vou juntar tudo isso aqui. Opa, faltou isso aqui, ó. Dá só uma arrastadinha pra cá. Jogar um pouco pra cá. O nosso Fernandinho ele vai estar aqui. A gente vai ter que jogar ele mais pra cá, mas eu não quero fazer isso. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa imagem e eu vou usar agora uma ferramenta muito interessante, né? Vamos vir aqui no nosso Polygon Lasso Tool, né? Vou selecionar aqui o nosso Fernandinho e eu vou utilizar uma ferramenta de inteligência artificial que nós temos aqui no Photoshop, que acredito que muitos de vocês já conhecem. E a gente vem aqui no Generate Fill e a gente escreve aqui Remove ou remover. Acho que ele funciona em português também. Fechou? Feito isso daqui, a gente já pode salvar. Show! Agora a gente pode movimentar aqui, sem movimentar o Fernandinho, sem perder ele, né? Então no caso aqui a gente vai ter que até fazer a mãozinha dele voltar. Eu poderia ter feito isso desde o início, mas eu quis mostrar para vocês também a aplicação sem fazer aquela alteração, sem precisar fazer nenhum tipo de alteração na imagem, né? Que eu vou ter que fazer a mão dele aparecer, que eu tô vendo que tem esse erro aqui, ó. Deixa eu só ver aqui o que temos aqui. Ah, tá. A gente tem a mão dele inteira aqui, ó. Olha, legal. Só ajustar aqui, que aqui ele deu uma zoada agora. Beleza. Corrigiu. Já é então. Então, ó, a gente já tem bastante coisa funcionando, ó. Legal, legal. Aqui, em vez de colocar não perca, deixa eu ver o que dá pra fazer. Opa, tem que baixar mais a logo aqui, né, pra ficar alinhado. Deixa eu ver, não perca, talvez, acho que não precisa de nada, talvez não, né. O endereço geralmente ele vai embaixo, né, então a gente vai ter que, vamos adicionar então embaixo, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar, pegar a foto aqui, ó, jogar um pouquinho mais pra cima aqui, pode aumentar um pouco mais aqui a questão desse texto também. A gente pega aqui o nosso title com esses elementos aqui, ó, selecionar tudo. E a gente joga aqui mais pra cima, tem que selecionar também a data, né? A gente joga aqui tudo um pouco mais pra cima. Só jogar isso aqui mais pra baixo aqui e tal. Aqui também. Já é, vamos pegar esse texto e a gente joga ele lá embaixo. E a gente coloca aqui o endereço. Sei lá, rua... não sei, pode ser rua... Rua Emanuel... Emanuel é a música do Fernandinho. Rua Emanuel 01, vírgula, sei lá, ed.5, não sei. Que tal... Nem sei, cara. Eu vou jogar aqui embaixo, sei lá, Campinas, que é onde eu estou morando atualmente. Campinas, -SP. Centralizar o texto, né? Vou jogar ele ao centro. O que eu faço, galera, para centralizar total? Clico aqui no nosso texto, dou um Ctrl A. Ele vai selecionar toda a imagem. Aí eu venho aqui, né, na nossa ferramenta, com a Move Tool selecionada, eu venho aqui na nossa ferramenta de alinhamento, o Align, né? Selecionar todo o texto, abrir aqui a edição de texto e vamos só diminuir um pouco aqui, ou aumentar um pouco o espaçamento, né? Legal,
Então a gente já tem algo interessante funcionando. Acho que dá para diminuir um pouco mais daqui para ficar mais legível. Até dá para fazer isso aqui, jogar um traço aqui no meio. Legal. Selecionar tudo aqui e vamos colocar isso daqui no bold. Legal, interessante. Então aqui a gente já tem uma coisa funcionando, né? Então já tá bem legal. Vamos só organizar agora tudo isso aqui, que eu acho que tá um pouco bagunçado. Então a gente tem aqui a logo e essa informação. Então vamos juntar os dois, colocar aqui, ó. Então vou colocar isso aqui, sei lá, logo e chamada, não sei. Isso aqui vai ficar embaixo da foto aqui, porque tá lá embaixo. Isso daqui, isso e isso aqui é BG. Se você der Ctrl G, você cria automaticamente a pasta, né? Vou chamar tudo isso aqui de BG. Foto tá aqui, beleza. Isso daqui pode deixar aqui, ó. Deixa eu só ver aqui que o texto ele tá assim. O fio ele ficou aqui, gente. Isso aqui no caso vai ser um gradiente, né? Opa. Então, tá certo. Então isso aqui fica em cima, no caso embaixo da foto, em cima do gradiente aqui. Se colocar embaixo ele desaparece. Certo. Tem esses polígonos aqui, a gente pode colocar esses polígonos, vamos chamar isso aqui de design, né? Eu gosto de escrever isso, às vezes elementos também. Legal, então a gente já tem basicamente a estrutura principal funcionando. O que a gente pode fazer para deixar ainda mais interessante? A gente pode aplicar uma textura nesse BG nosso aqui. Eu tenho algumas texturas aqui, eu tenho umas pastas de efeitos e eu tenho umas texturas aqui. Vamos ver aqui uma textura que a gente pode colocar aqui. Eu gosto muito dessa. Eu jogo ela aqui em cima de tudo, né? Ela vem aqui, aumenta ela. Já chamo de texture, né? E agora a gente vai testar aqui a questão do overlay, né? Do modo de mesclagem. Vamos vendo aqui o que fica mais interessante. Ó, esse aqui tá bem legal, ó. Color Dodge. Já tá bem legal. Aí o que eu vou fazer? Vou só diminuir um pouco aqui, ó. Pode ser o fio ou pode ser a opacidade, tá? Não tem problema. Pode ser a opacidade, ó. Então, assim já ficou mais... Tá vendo? Ficou mais... tranquilo, né? Não ficou tão pesado. Acho que pode ficar uns 50. 50 tá legal. Da hora. Agora o que a gente pode fazer também? Pra gente deixar ainda mais interessante a arte. Vou trancar aqui nossa textura, né? Porque ela tá acima de tudo. Qualquer coisa que a gente for mexer aqui a gente vai atrapalhar, né? Vai mexer na arte. O que a gente pode fazer? Vamos criar aqui um sólido. A gente pode criar um sólido aqui mais ou menos na cor amarela, laranja, meio amarelado e tal. Pode ser assim. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pintar aqui de preto. O que eu fiz para pintar de preto? Apertei Ctrl Backspace, porque ele vai pintar com essa cor do fundo aqui. Esse pretinho do fundo. Vamos aumentar aqui o nosso brush, né? Aperta B, eu venho aqui no brush. Vamos aumentar e vamos fazer o seguinte. Vou clicar bem de leve aqui assim, ó. Esse lado aqui. E desse lado aqui, ó. Pra gente aplicar um pouquinho de luz, né? Pra gente deixar a nossa imagem um pouco mais viva. A gente pode vir aqui e a gente pode selecionar um screen, um light. Ó a diferença do light e o normal, tá vendo? Ó, o light ele fica um pouco mais suave, ó. A gente pode dar OK aqui. Pode até apagar um pouco, seleciono o preto aqui, ó. Só mudei aqui, apertei X. Deixar mais leve isso aqui, ó. Eu estava muito pesado. Beleza. Agora o que eu vou fazer também? Eu vou pegar esse mesmo fio. Vou apertar Alt aqui, ó. Vou clicar, segurar e vou duplicar ele aqui para trás da nossa foto. Vou abrir aqui a nossa camada e vou jogar ele atrás da foto do Fernandinho, dessa foto aqui. Eu vou pintar tudo de preto de novo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui o nosso brush, vou colocar atrás dele aqui. Vou colocar o branco, né, pra aparecer, né. Tô pintando na máscara, tá? E vou colocar pra dar uma clareadinha aqui atrás, aqui, só pra dar um tchan na imagem do Fernandinho. Acho que mais ou menos aqui tá legal, ó. Então a gente tem aqui ambientação, a gente tem aplicação de princípios de design, de diagramação, contraste, né, posicionamento,
E a gente tem a questão da ambientação na nossa composição. A nossa composição, o que é a composição? É a imagem com o texto, com o background, com os elementos. Isso é uma composição. Só para vocês entenderem, né? Tudo isso aqui que a gente consegue ver é composição. E essas cores, né? Essa textura, a questão dessa luzinha que eu coloquei aqui com o fio, isso daqui traz um tchan, né? Um tchan a mais para nossa arte, né? Aqui tem várias outras coisas que a gente poderia fazer, como ambientar a própria foto, né? Que é uma coisa que eu não fiz. É algo que a gente pode fazer aí com... Pode fazer de olho, tem umas outras formas também de fazer. A gente pode dar aqui um Ctrl U na nossa imagem e a gente já consegue mexer aqui na nossa matiz de saturação. Então a gente consegue deixar ela mais amarela, mais laranja. Vou deixar ela mais aqui assim, ó, pro amarelozinho assim. A gente consegue abaixar a saturação se quisesse, ou aumentar mais, né, mas vai estourar. Então aqui, ó, acho que já tá legal, deixar ela um pouco mais aqui. A gente pode apertar também Ctrl B, que a gente vai abrir esse balanço de cor, e aqui também a gente consegue trabalhar. Então vou jogar um pouco mais pra cá, jogar um pouco mais pro, tá vendo, ó, pro amarelinho aqui. Então você já consegue ambientar mais a foto, né, ó, olha antes e depois. Então a gente consegue ambientar, olha a camisa tava meio que um tom meio azulado, meio vermelho, meio roxo, né, mais ou menos uma cor mais escura, né, tava mais frio, né. E aqui a gente deixa um pouco mais, tá um esverdeado, meio amarelo, né, então a gente esquenta mais a questão da ambientação da foto, né, da tratamento da imagem, né. Daria para fazer de outras formas, daria para melhorar ainda mais. O céu é o limite, né? Tem várias outras estratégias, várias outras técnicas e funcionalidades aqui do próprio Photoshop que a gente consegue aplicar, mas em resumo, isso daqui já dá, já para vocês, com essa base, vocês já conseguem criar muitos flyers, muitas identidades, porque, mano, eu praticamente dei uma aula aqui de criação de identidade para evento, junto já com o flyer, né? Então, assim, cara, muito valor agregado. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem essa aula. E, por favor, comentem bastante, galera. Comenta qualquer coisa. Comenta boa, comenta Deus é bom, comenta o nome de alguém, marca alguém. Qualquer coisa, comenta um ponto aí, mas comenta alguma coisa, porque isso vai me ajudar com o engajamento, né? Vai fazer com que o vídeo ele seja divulgado, ele apareça para mais pessoas aqui no YouTube, né? Então, isso é muito bom porque vai fortalecer bastante aqui esse trabalho que eu tô fazendo, fechou? E posteriormente vocês podem ter outros cursos, né, aqui gratuitos também, como edição de vídeo, CapCut, várias outras coisas que eu posso trazer para vocês, bem práticas, rápidas e que vão ensinar bastante e edificar muito o ministério de vocês e a vida profissional também. Uma coisa aqui que eu vou fazer que tá me dando uma agonia é só colocar esses textos assim, que eu acho que não estava interessante daquele jeito. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é meio que a nossa arte principal aí do nosso curso. Então, todos os assets eles estarão disponíveis na descrição. Sempre vai aparecer a informação no início da aula. Então, vocês podem baixar aí gratuitamente todos os assets, beleza? E me acompanhar nessas aulas aí. Fechou? Então, a próxima aula, a gente vai ter uma última aula aí do curso, que vai ser uma aula adaptando essa arte aqui para outros formatos, né? Porque geralmente quando a gente trabalha com igreja, nós temos também que trabalhar com telão, story, às vezes uma moldura, uma coisa assim. Então, eu vou ensinar tudo isso aí para vocês e como vocês podem fazer isso aí no Photoshop. Fechou? Então, repetindo, envie essa aula para o máximo de pessoas que você conseguir, comenta bastante, dá seu like e, por favor, se inscreve aqui no canal. Fechou, galera? Tamo junto, Deus abençoe vocês e vamos embora para a próxima aula. Falou!